Olá, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí o horário que você está vendo esse vídeo. Eu preparei aqui um discurso, eu e meu companheiro ChatGPT. Eu fiz uma pergunta para ele a respeito de João 4, versículo 20 ao 24, e sobre Jesus ter falado à mulher samaritana, que tanto que eu vou até colocar para você aqui, ó, o início da minha conversa, para você ver. Olha aqui. Eu perguntei, eu só escrevi versículos João 20, capítulo 4, versículo 20 a 24. Ok, aqui estão os versículos. Então, em cima disso daqui, nós começamos um debate sobre a necessidade de se reunir em garagem, em templo. Aí, claro, eu vim com as minhas divergências, eu vim com as minhas opiniões, ele vem com a opinião dele, para que a gente chegue num consenso. É assim que eu trabalho com ele, com o ChatGPT. Por quê? Ele não é religioso, ele é uma ferramenta, uma inteligência. Então, assim que eu trabalho com ele, se eu estivesse discutindo, conversando com um religioso, eu estaria extremamente nervoso, extremamente, porque religioso dificilmente ele entende a Bíblia, ele entende somente o que o mestre, o líder dele fala. Então aqui não, aqui é uma ferramenta maravilhosa para que você venha tirar suas dúvidas, preparar o trabalho. Então, para você ver, só para você ter uma noção, aí ele me colocou aqui, ó, João 4, 20. A mulher samaritana disse a Jesus: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha aqui. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:23. Mas vem a hora, olha aqui, ó, que interessante, ó, e já chegou, ou seja, vai fazer 2000 anos que tinha chegado essa época de não adorar mais Deus no templo e nem nos montes, o que fazem hoje dentro das religiões. Adoram em terreiro de macumba, adoram colocando moeda no popô de um gordinho, adoram vaca lá na Índia, adoram pastor, adoram bispo, adoram essas porcariadas tudo. Eles adoram. Então mudou-se o local, mudou-se a vestimenta, mas a adoração é a mesma. Claro, muito mais vezes, muito pior do que naqueles dias. Jesus disse que naquele tempo aqui, ó, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então aqui é tão claro. Deixa eu ler o 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então esses dois versículos eles deixam tão claro que vai fazer 2000 anos que Jesus acabou com esse negócio. Aí veio a pergunta, né? Sobre isso. Aí, claro, ele vem com a resposta dele aqui, ó. Com base nesses versículos, isso aqui foi eu perguntando, com base nesse versículo, não fica claro que Jesus estava colocando fim ao templo, ao culto em templo e ao culto em montes? E por que a religião vem séculos, séculos e séculos desobedecendo Jesus? A religião é ou não é uma mentira com base nesse versículo? Aí ele vem com a resposta dele. Claro, quando lemos o Evangelho, o contexto é muito claro. A mulher samaritana levantava, tal. Aí começa aqui o debate. E a resposta de Jesus é direta, vem a hora. Quando ele diz que o Pai procura adoradores em espírito e verdade, ele está declarando que o centro da adoração não é mais em templo, nem em monte, nem em estrutura religiosa. Aí eu comecei falando, depois a gente veio aqui, ó, só te mostrando, ó, tem essa outra parte que eu pergunto e tudo isso aqui para ele. Aí ele vem respondendo, tá? Aí, ó, conhecendo o evangelho como eu conheço, o evangelho eterno, que é o que o reino de Cristo estabelecido, conhecendo a morada de Deus que está em Apocalipse capítulo 21. E tudo isso eu fazendo pergunta, e vem. Aí eu pedi para ele, então você me faz um discurso
sobre esse tema. Então, em cima disso, para você ver, ó, tudo isso daqui, ó, são perguntas que eu faço, que eu vou aqui, ó, falando, ao ponto de chegar um discurso, tá? Aí chega aqui, ó, aí sim, eu pedi para ele fazer um discurso, ó. Faça para mim um discurso que pode ser de 10, 15, 20 minutos. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi o discurso que eu pedi para ele fazer. Agora eu vou ler para você o discurso. Então, para chegar num ponto, há uma discussão. Para chegar num ponto, eu coloco passagens bíblicas para justificar. Por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo? Porque tem pessoas, apareceu falando aí, não, essas inteligências artificiais é tudo mentirosa, é tudo do diabo. Não, gente, não. Se você tem base, se você tem conhecimento para você debater com ela, ué, ela vem com a situação. Você vai lá na Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Não adianta você chegar e colocar qualquer coisa, você tem que ter conhecimento daquilo que você está querendo falar. O Evangelho Eterno, eu tenho base hoje para discutir com quem quiser. Quem quiser. Eu discuto até com a inteligência artificial, não vou discutir com cabeça de bagre. Se eu conseguir mostrar isso, outubro, quando eu comecei a mexer com isso, tem poucos meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses que eu mexo com isso aqui. Eu falo do Evangelho há anos. Eu falo do Dia do Senhor já tem alguns anos. Agora que eu vim fazer isso aqui. Mas por quê? Por eu ter conhecimento esses anos que eu fiquei estudando sozinho, quando eu falo, Cristo me influenciando, me dando sabedoria, sozinho em termos de homens, de pessoas, de Bíblia de estudo, hoje eu tenho base para chegar e mostrar para ele. Então você vê, ó, tudo isso aqui, ó, foi para mim chegar no discurso que eu vou ler para você. Tudo isso aqui. Então não é assim, aí eu coloco alguma coisa, aí eu quero fazer sobre isso aqui. Não, claro que não. Eu tenho que fazer, eu tenho que ler, eu tenho que corrigir, eu tenho que ver se tem alguma coisa religiosa para mim poder chegar no ponto de fazer esse discurso. Aí eu vou ler para você e você vai ver se tem coerência ou não tem, o que ele preparou para nós. Então vamos lá. Do anúncio do reino à consciência do reino. Então, do anúncio, coisa que Paulo e os discípulos fizeram, à consciência, o viver diariamente, o reino de Cristo estabelecido. Por que as reuniões do primeiro século não são o modelo espiritual de hoje? Coisa maravilhosa. Então vamos ler juntos isso daqui, esse discurso? Quando nós abrimos as Escrituras e lemos com atenção histórica, cronológica e contextual, percebemos que havia uma urgência no primeiro século que não existe mais hoje. Olha aqui. Havia um anúncio iminente, havia uma expectativa viva, havia uma transição acontecendo, e isso muda completamente o entendimento sobre reuniões, ajuntamentos e proclamações intensas daquele período. Diferença muito grande. Hoje eles querem viver dentro dessas chamadas igrejas. Hoje esse pessoal que diz que se reúne como igreja, eles estão com o corpo no século XXI, no ano 2026, mas a mentalidade está lá em Paulo, está lá na época de Jesus, está lá na época de Isaías, está lá naquela época. Esse é o problema. As pessoas não atualizaram o conhecimento. Jesus não saiu anunciando um reino distante. Ele anunciou um reino próximo. Ele falou de uma geração que não passaria. Mateus 24, 34. Ele falou de sinais que cumpririam em juízo. Ele declarou que viria nuvens. Ele disse que alguns dos que estavam ali não morreriam antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Mateus 16, 27, 28. Tudo isso apontava para um tempo específico, um ciclo específico, um encerramento específico. Depois da ressurreição, os discípulos continuaram nesse mesmo espírito de expectativa. Eles não estavam fundando um sistema religioso mundial permanente. Eles estavam proclamando a consumação de algo que estava às portas. A urgência era real, a intensidade era real,
O contexto era de transição entre alianças, entre eras, entre estruturas. Paulo, por exemplo, falava do dia que se aproximava, falava do juiz às portas, falava da última trombeta, falava da transformação que ocorreria, falava da entrega do reino ao Pai, falava de uma manifestação que atingiria aquela geração. Tudo isso dentro de um horizonte histórico muito bem delimitado. Você vê, Paulo tinha um foco, Paulo tinha uma urgência de anunciar, porque o juiz já estava às portas. Ele sabia que Jesus tinha falado para os discípulos que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Paulo sabia que os discípulos haviam ouvido ou ficaram sabendo lá fora do Sinédrio, quando Jesus estava sendo julgado, e Mateus 26, 64, que Jesus disse ao sumo sacerdote que ele e os demais iria vê-lo vindo em breve. Paulo tinha esse conhecimento disso. Então, eles tinham a urgência iminente naquela época de anunciar que o reino estava chegando. Eles tinham a urgência de anunciar o evangelho, as boas notícias do reino de Deus, que estava próximo. Mas nós nascemos depois de Apocalipse 11:15. As reuniões daquela época tinham um propósito claro, anunciar o que estava para acontecer, fortalecer os que estavam aguardando aquele desfecho. Inclusive, sobre isso, nós temos João 16, 13, quando Jesus disse aos discípulos que ele enviaria o Consolador seria testemunha dele, de Cristo, dele não, de Cristo, e que o Consolador anunciaria através da boca dos discípulos as coisas que em breve iriam acontecer. Você consegue? Então, Paulo não falava pela consciência dele, Barnabé, Apolo não falava pela consciência dele, falava pela influência que o Espírito Consolador colocava na mente para falar, para se cumprir o que Jesus falou. Consolar diante das perseguições, orientar sobre o tempo do fim daquele sistema. Era um período de tensão histórica. Agora pense comigo. Se aquilo que foi anunciado se cumpriu dentro daquele contexto histórico, especialmente culminando nos eventos que encerraram o antigo sistema no ano 70, então a nossa posição hoje não é de expectativa iminente, é de consciência estabelecida. A diferença é gigantesca. Eles anunciavam que o reino viria. Nós afirmamos que o reino está estabelecido. Eles aguardavam a manifestação. Nós vivemos a realidade da morada divina. Eles falavam da entrega do reino ao Pai. Nós lemos que Deus passou a habitar com os homens. Isso muda tudo. Se o reino já está estabelecido, se a morada divina não depende de templo físico, se não há mais sistema levítico, se não há mais necessidade de anunciar uma iminência profética, então qual seria o propósito de reuniões intensas como se estivéssemos aguardando algo que ainda não aconteceu? Não faz sentido reproduzir a urgência de um período que já passou. Não faz sentido agir como se o juiz estivesse às portas no mesmo molde histórico do primeiro século. Não faz sentido manter um modelo de reunião baseado em expectativa escatológica se aquilo que era esperado já se cumpriu. Ô pregador da graça, pelo amor de Deus, acorda. Pare de também ficar iludindo as pessoas. Pare de dizer, não, nós estamos vivendo na graça pregada por Paulo. Os irmãos naquela época não viveram a graça, porque a graça era amor, benevolência, eles viveram a época do chicote, das perseguições, dos açoites, das prisões, dos encarceramentos, das mortes, das tribulações. O que aconteceu depois do encerramento daquele ciclo histórico foi a consolidação de uma realidade espiritual. Deus não habita em estruturas feitas por mãos humanas, já disse Paulo em Atos.
A presença não depende de altar, púlpito, de endereço. A partir dali, o reino não é anunciado como futuro. Ele é vivido como consequência, como consciência. E aqui entra um pouco extremamente sério. Aqui entra um ponto extremamente sério. Quando reuniões hoje são estruturadas com o mesmo discurso de urgência, medo, expectativa de juízo iminente ou promessa de manifestação futura, isso cria um deslocamento temporal. Transporta as pessoas para uma expectativa que não corresponde mais ao contexto histórico original. Isso gera dependência, isso gera medo, isso gera repetição de um modelo que nasceu para um momento específico. No primeiro século, havia necessidade de encontros frequentes porque havia perseguição, havia transição, havia anúncio de cumprimento próximo. Era um cenário explosivo, histórico e concreto. Hoje, não estamos vivendo aquele cenário. Não estamos aguardando destruição de Jerusalém. Não estamos aguardando mudança de aliança. Não estamos aguardando o toque de uma trombeta histórica ligada àquele sistema. Estamos vivendo após a consolidação do reino. Então a pergunta muda. Não é mais como devemos nos preparar para o que vai acontecer, é como vivemos conscientes do que já aconteceu. Isso aqui é muito importante. Você fazer um Ctrl+C disso aqui. Copia isso. Então, não é mais como devemos nos preparar para o que vai acontecer. É como vivemos conscientes do que já aconteceu. Essa é a virada de chave. Reunião hoje não pode ser baseada em expectativa profética iminente, porque o contexto é outro. Se houver diálogo, estudo, troca de entendimento, isso é escolha relacional, não é necessidade escatológica. Se houver leitura das Escrituras, é para compreender a revelação histórica, não para aguardar um evento pendente. Se houver conversa sobre o reino, é para aprofundar consciência, não para esperar que ele ainda venha. Essa distinção é essencial. Quando se perde essa distinção, cria-se um modelo religioso que vive de repetir urgências que pertenciam a outro século. E aqui está o ponto mais forte de todos. O reino estabelecido não depende de estrutura, não depende de prédio, não depende de calendário e não depende de programação. Ele depende de consciência. Quando uma pessoa entende que a morada divina não é geográfica, mas espiritual, ela não precisa de ambiente sagrado para viver isso. Ela não precisa de ritual semanal para manter isso. Ela não precisa de anúncio de trombeta futura para sustentar isso. Ela vive, ela age, ela pensa, ela se relaciona. O reino passa a fazer parte do cotidiano da mente. Isso não significa isolamento social, não significa rejeição de diálogo, não significa proibição de encontro. Significa apenas não há mais urgência profética que exija ajuntamentos como se estivéssemos às vésperas de um juízo histórico. O primeiro século viveu transição. Nós vivemos a consolidação. Eles anunciaram, nós compreendemos. Eles aguardaram, nós, tá bom? Então vamos lá. Eles proclamaram iminência, nós afirmamos cumprimento. E quando essa diferença é compreendida, desaparece a necessidade de reproduzir modelos que pertenciam a outro tempo. O reino não precisa ser anunciado como próximo, ele precisa ser entendido como presente. E quando essa compreensão amadurece, a vida espiritual deixa de girar em torno de reuniões estruturadas e passa a girar em torno de consciência contínua. Esse é o ponto central. Não é sobre proibir encontros, não é sobre impor isolamento,
É sobre não importar para o presente uma urgência que pertenceu ao passado. O que aconteceu naquele período histórico encerrou o ciclo. E desde então a realidade é outra. Quem entende isso não vive esperando, vive consciente. E quando a consciência é despertada, o reino não precisa de palco. Ele simplesmente se manifesta na vida. Então veja, passei para você esse discurso, esse entendimento, que tem pessoas adquirindo as nossas apostilas porque eles estão saindo do sistema religioso, só que eles pegaram gosto, né? Aqueles pregadores, eles pegaram gosto de pregar, de pregar. Só que agora eles querem passar um conhecimento do Evangelho eterno. Isso é maravilhoso. Só que não chame isso de igreja, não chame isso de culto, não arranque nenhum centavo das pessoas para custear isso, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se houver alguma contribuição, se você tiver, falar, gente, olha, esse irmão Cláudio tem agora 55, menos uma, tem 54 apostilas, e a apostila lá encadernada, ela, porque tem a impressão, tem papel, tem impressora, tem o material para encadernar, tem custo de correio, então praticamente é custo de fazer isso aqui. Então a gente tem uma apostila lá que fala sobre um tal tema, tem o custo desse valor aqui. Vamos juntar, cada um dá 50 centavos, R$1, vamos adquirir essa apostila para a gente ler aqui, para a gente estudar, para a gente entender esse novo entendimento? É diferente de você querer passar envelope. É diferente de você querer pedir dízimo. É diferente. Por quê? Nessas discussões que eu tive aqui com essa ferramenta que eu uso, apareceu esse ponto. Horas, que nem eu usei exemplo. Hoje, você não precisa se reunir porque Deus está em todos. Mas aí a ferramenta me perguntou, mas todos sabem disso? Aí eu usei o exemplo de você ir numa praça e lá ter um mendigo, morador de rua, e Deus está nele. Mas aquele mendigo sabe disso? Você vê, ele me quebrou no meio. E é verdade mesmo. Então, se você quer se reunir aí como uma comunidade do Evangelho Eterno, não como igreja, como uma comunidade do Evangelho Eterno, que vai falar do reino de Cristo estabelecido, para mostrar para as pessoas, para os seus vizinhos, para o seu parente, para alguma pessoa que está querendo ouvir coisas diferentes da religião, algum ateu, muitos se tornaram ateus porque as religiões fizeram ele se tornar ateu, algum ateu que quer ouvir falar de Deus de uma outra forma, beleza, se reúne na sua garagem, se reúne aí, você que você que tem condições, às vezes você tem um salão aí que não paga aluguel, que é seu, se reúne aí, fala para as pessoas, gente, eu não tenho dinheiro para comprar cadeira, traz umas cadeiras, ou então vamos ficar aqui de cócora aqui no chão, vamos ficar aqui, nada de ficar de joelho falando amém, glória a Deus, graça e paz, tira isso aí, né? E vocês comecem a falar do Evangelho Eterno, tá? É difícil por uma pessoa que está começando agora? Porque para você achar as passagens lá que liga realmente o Evangelho Eterno, você vai ter que estudar um pouquinho, você vai ter que pedir sabedoria a Cristo. Mas se você quiser adquirir as nossas apostilas para te dar um apoio, para te dar, a de número 1 já é maravilhosa. O que foi o dia do Senhor de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10? Essa apostila, você tendo ela em mão, já vai ser o primeiro pontapé. Já vai ser 50% para você entender o livro do Apocalipse. Sabia disso? Você entendendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, você já entende 50% dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. É maravilhosa. Se você quiser obter ela, basta aí, faz um pixinho de pelo menos R$10 para ajudar a gente, pelo menos isso. Ah, mas eu posso fazer de R$1, de 2, de 5. Ah, eu não posso fazer nada. Chama aí que a gente manda para você o PDF, tá bom? Aí na sua cidade, se você não quiser pegar encadernada, que nós temos ela encadernada também, que vai chegar aí no seu endereço via Sedex ou via PAC, dependendo da forma que for pago o frete dos correios, e você imprime aí na sua cidade, aí junto o pessoal, vamos ler sobre o dia do Senhor. Você vai ver que a apostila aqui não está aberto aqui para mim, senão eu te falar o número de páginas aí, mas dá para você fazer umas 3, 4 reuniãozinhas aí tranquilamente, para você mostrar o que realmente foi o dia do Senhor, que aquilo ali significou o juízo de Deus, que aquilo ali significou a vinda de Cristo. Então, quer dizer, é um material muito rico em informações.
muito rico, tá? Com versículos, com passagens bíblicas. Aí já vai ser uma mão na roda, vai ser uma primeira ferramenta para você conhecer, começar a conhecer o Evangelho eterno, né? Aí você vai, vamos dizer que você é uma das pessoas que estão seguindo os pregadores da graça, que chamam o Evangelho eterno de amaldiçoado, de anátema, você já vai começar a entender que não tem nada a ver disso, que o Evangelho eterno não é outro Evangelho, ele é o cumprimento do Evangelho pregado por Paulo, por Jesus, pelos discípulos. E antes de você sair, se você puder ajudar, aperta esse coraçãozinho aí, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Se quiser fazer um algo a mais, torne-se membro aqui, ó. Seja membro. Tá aqui, ó. Aperta isso aí, seja membro. Sabe quanto que é? Se você a partir de quanto? Ó, R$2. Tem de 2, eu acho que de 5, de 7, de 10, de 50. Torne-se membro. Todo mês você ajuda lá com R$2, com 5, se você puder. Mas você não é obrigado também, não. Eu faço vídeo aqui, a gente sempre pede ajuda se a pessoa puder ajudar bem, senão fique em paz. Não é por isso que eu não vou gravar um monte de vídeo, não vou fazer live, não é por isso que nós não vamos desenvolver apostila, claro que não. Tá bom? E se você quiser conhecer as apostilas, aqui na descrição do vídeo aqui tem um link para o nosso blog e também tem um link para o nosso WhatsApp. Mas não me venha querer, prega para mim isso, eu estou com dificuldade no casamento, eu não quero saber de nada disso daí. Se Cristo está na sua mente, você tem que pedir a Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o juiz do juiz, Ele é o advogado do advogado, Ele é o que vai resolver sua situação. Não me venha com querer que eu não sou pregador, eu não sou professor, eu não sou mestre, não. No espírito, eu e você somos irmãos. Na natureza carnal, você tem os seus afazeres, eu tenho os meus afazeres. Tá bom? Então não vem, não. Mas o WhatsApp, você precisa conhecer, ou alguma coisa, você fala assim, faz um vídeo sobre tal mensagem, eu faço para você. Se não der para fazer um vídeo, eu faço uma live. Se não der para fazer uma live, eu escrevo uma apostila, eu desenvolvo uma apostila. Eu e essa ferramenta que eu uso aqui. Então, esse vídeo foi para te mostrar, não para que você venha, porque eu não sou patrocinado por nada disso, mas para que você venha usar uma ferramenta inteligência artificial com sabedoria, entendeu? Não é que você já vai colocar uma passagem, ela vai fazer, não é assim. Não aceite, não seja filhote religioso. Não aceite tudo que estão te empurrando de goela abaixo. Não faça isso. Discuta. E o bom da inteligência artificial, que você vai discutir, só que você tem que ter base, você tem que ter o conhecimento para você mostrar para ela. Não, você está errado por causa disso, disso. Aí ela vai lá, conforme, vai lá e vai corrigindo. Tá bom? Então deixo com você esse vídeo, que ficou um pouquinho longo, e um aperto de mão, um abraço, um beijo no seu coração, até mais, tchau, tchau.